E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal. Hoje a gente vai falar de algumas linhas um pouco mais raras no Gambito da Dama, né? Então o Gambito da Dama acontece depois do lance D4, D5. E no geral a gente vai chamar de Gambito da Dama quando as brancas continuam com o C4. Independente do preto jogar D5 ou não, né? Então, por exemplo, depois de D4, cavalo F6, C4, vamos chamar de Gambito da Dama também, para diferenciar dos sistemas de abertura, né? Então, como por exemplo o sistema longo ou qualquer outro tipo de ideia. Então, quando o branco jogar C4, ele está jogando um Gambito da Dama contra a abertura que as pretas jogarem. Tá? Então, vamos lá. Então, a ideia das brancas é o seguinte. Se a gente pegar o Gambito do Rei em comparação, E4, E5, F4, as brancas pegam um peão que não está perto do centro para trocar por um peão que está no centro, né? Então, a ideia das brancas é exatamente a mesma. Então, o lance C4 quer trocar o peão que não é do centro por um peão que é do centro, que é o peão de D5. Aqui tem alguns lances principais, né? O lance E6, que é o gambito da dama recusado. O lance C6, que a gente chama de defesa eslava. Tem o lance D tomar C4, que é o gambito da dama aceita. No geral, essas são as três opções mais jogadas. Mas existem algumas opções menos comuns, e a gente vai falar delas aqui hoje. Então, a primeira delas que eu vou mostrar para vocês é o lance C5, que é o contra-gambito all-in. Então, em vez das pretas aceitarem um gambito ou recusarem, eles contra-gambitam, né? Eles sacrificam um peão. Então, segue D por E5, e aqui a ideia é jogar com D4. E o peão de D4 vai meio que incomodar as peças das brancas a se desenvolverem. Então, cavalo F3, atacando o peão de D, cavalo C6, defendendo o peão de D. O lance C5 não é muito bom, porque depois de E3, se a gente comparar com a linha principal, o bispo de F8 vai ficar para dentro da cadeia de peões, por causa do peão de C5. Então, cavalo C6, G3, que é a linha mais segura. A ideia das brancas é jogar com bispo G2 e roque. Bispo E6, cavalo de BD2, dama D7, bispo G2, roque, roque e bispo H3. Então, aqui as brancas têm um peão a mais, mas as pretas têm algumas ideias de ataque na ala do rei, né? Como lance como H5, H4. E vai trocar o bispo de casas brancas e realmente tem jogar para dar mate. As brancas têm que fazer a mesma coisa, né? Então jogar lances como dama 4, torre B1, seguido de B4 e B5. É uma possibilidade. É o que o branco precisa fazer, senão vai acabar levando mate, né? Então, outra opção que as pretas têm é o lance bispo F5, que é conhecido como defesa báltica. Vocês vão ver que nas variantes, principalmente no lance E6 aqui, o bispo de... Oh, caramba. O bispo de C8, ele tem certa dificuldade para entrar pro jogo, né? Então, as pretas já tentam resolver esse problema, jogando bispo F5. O problema que as pretas têm é que agora o peão de D5 não está protegido por um peão, né? Então, depois de C tomar D5, as pretas vão ter que tomar de dama em D5, que normalmente não é bom. Só que se as pretas jogarem dama toma D5 agora, já vem cavalo C3, né? Ganhando tempo no desenvolvimento. E aí se dama D8, só para ilustrar, E4. E as brancas estão desenvolvendo com ganho de tempo, né? Então isso aqui não tá bom pro preto. Pensando nisso, o lance principal das pretas aqui é bispo toma B1. Sim, é um pouco estranho, mas é isso aí. Porque a ideia é que se depois de torre por B1, dama por D5. E as brancas não tem mais o lance cavalo C3, né? E dama D5 vem com ganho de tempo também, que ataca o peão de A2. Só que aqui as brancas têm um lance tão estranho quanto, que é dama 4 cheque intermediário. E aí qual seria a ideia desse lance, né? A ideia é que depois de C6, torre toma B1, dama toma D5, a dama de A4 defende o peão de A2. Então aí as brancas podem continuar o desenvolvimento normalmente com cavalo F3. E aí, por exemplo, depois de cavalo D7 E3, as brancas têm um peão central a mais e o par de bispos, né? E as pretas vão tentar jogar uma posição bem sólida aqui, depois de E6 e tentar tirar o resto das peças. Também tem a variante
austríaca, que é o lance C5, contra-atacando no centro. A linha principal é C por D5. E aí cavalo F6. Se as brancas jogarem dama, se as pretas jogarem dama por D5, cavalo F3, C por D4, cavalo C3, atacando a dama, dama 5, e aí cavalo por D4. E aí que as brancas têm uma vantagem no desenvolvimento já, né? Tem duas peças já desenvolvidas, E4, bispo C4, o roque vem muito fácil. Então, normalmente as pretas jogam com cavalo F6, cavalo F3, C por D4, cavalo por D4, cavalo D5, E4, e de novo o branco tem uma pequena vantagem no desenvolvimento, né? Aqui tem que tomar um pouco de cuidado com esse cavalo B4, que se você joga um lance como A3, você pode abandonar. Não abandonar não, vai, mas as pretas têm um lance dama por D4 aqui que tem que ficar atento, né? Depois de dama por cavalo C2, triplex com varanda, né? Mas aqui depois de cavalo B4, pode jogar simplesmente bispo E3 e continuar o desenvolvimento normalmente. E o lance cavalo F6 que acontece muito nos níveis mais inferiores, assim, nos níveis no rate mais baixo, que é o lance de desenvolvimento que defende o peão de D5. Mas tem o mesmo problema do bispo F5, né? O peão de D5 não é apoiado. Então depois de C por D5, as pretas ou vão ter que tomar de dama ou vão ter que tomar de cavalo aqui. Se tomar de dama, cavalo C3, dama A5 e aí bispo D2. Quebrando a cravada e preparando o lance E4 aqui. E de novo as brancas têm um desenvolvimento melhor. É cavalo por D5. E aqui é um lance mais refinado, é o lance cavalo F3. Porque se as brancas jogam E4 direto, que também é possível, as pretas podem jogar cavalo F6, cavalo C3, e aqui tem uma ideia bem interessante para as pretas, que é o lance E5 direto. E aí a ideia é que depois de peão por dama por D1, se tomar de cavalo cai em E4, e se tomar de rei leva cavalo G4 aqui, atacando o peão de E5 e o peão de F2. Então é uma ideia interessante para o preto. Então o lance cavalo F3 evita isso, né? E prepara o lance E4. E se jogar bispo F5, por exemplo, cavalo de BD2, com ideia G4, dama B3, com uma boa posição para as pretas. Para as brancas, desculpa. Certo? E aqui, para a gente fechar essa parte teórica, a gente vai falar do lance cavalo C6, que é a defesa Shigorin. Em homenagem ao um dos primeiros desafiantes ao título mundial. Então, a ideia da Shigorin é a seguinte. Tem o mesmo problema de não apoiar o peão de D5 como peão, mas o lance cavalo C6 é um lance mais ativo no centro, né? Então, as pretas vão trocar o centro de peões por um jogo ativo. Então, o cavalo C6 já prepara ideias como E5 já. Então, por exemplo, aqui cavalo C3, eu vou mostrar a linha principal, que é C por D5, dama D5, e aí E3. E aqui, normalmente, as pretas acabam trocando os bispos pelos cavalos. Então, depois G5, cavalo C3 atacando a dama. E aí, para não perder tempo mexendo a dama, as pretas normalmente jogam com o bispo B4, cravando o cavalo. Bispo D2, bispo por cavalo, peão por, e aí depois segue com cavalo E2. E aí a posição segue com cavalo F6 e cavalo por D4. Né? E as brancas vão tentar explorar essa vantagem do par de bispos, uma posição aberta. E as pretas vão tentar jogar contra o par de bispos mesmo. E aí, por exemplo, um lance como cavalo F3, bispo G4, desenvolvendo rapidamente as peças, C toma D5, bispo por F3. Não, pera, era isso? É, isso. Bispo F3 de F3, capturando em direção ao centro, dama D5, E3, E5 e aí cavalo C3, bispo B4 de novo. Equipando o bispo D2, bispo por C3, B toma C3. E aqui a gente tem uma típica situação onde as pretas de novo trocaram um par de bispos pelo par de cavalos para estragar a estrutura das brancas e vão tentar jogar contra isso, né? Então vão jogar roque, cavalo F6 e tentar pressionar ainda mais o centro das brancas. Também tem o lance cavalo C3, aumentando a pressão em cima do peão de D5, cavalo F6, cavalo F3, e aí segue o baile, né? Tem também a ideia de C por D5, cavalo D5 E4, cavalo C3, BC3, e aí, para justificar o cavalo em C6, E5, né? Lutando pelo centro. Bom, dito isso, vamos para as nossas partidas, mas para um jogador atento, vai notar que eu não falei de uma pequena armadilha que existe no contra Gambit Albin, que é incrível
e o sonho de todo jogador de contra-gambit ao bem, né? Então aqui a gente falou que o lance cavalo F3, seguido de G3, é uma ótima opção para o branco. Tem o lance A3 também, para evitar bispo B4 cheque. Mas aqui, o que acontece se o branco jogar E3, né? Para tentar tirar esse peão de D4 dali. Então, por exemplo, se o preto tomar, só alegria, né? Dama D8, rei D8, bispo E3, as brancas têm um peão a mais e estão simplificando a posição. O problema do lance E3 é que as pretas têm bispo B4 cheque. E aí não é tão simples já cobrir o cheque, né? Que mostra a importância do peão de D. Se jogar cavalo D2, leva D por E3, F por E3 e a estrutura das brancas já está pior aqui. E aí tem umas ideias do tipo dama H4 cheque, G3 e dama E4. Atacando o peão de E5 e atacando a torre em H1. Então, bispo D2. Só que aqui as pretas jogam D por E3. Se F por E3, leva para algumas linhas similares, né? Então joga dama H4, G3, dama E4. Só que o que será que acontece se as brancas tomarem B4, né? É que as pretas são completamente ganhas, porque segue E por F2. Se tomar em F2, cai a dama. E aqui que vem a bomba, né? Depois de rei E2, se as pretas jogarem promoção a dama, as brancas podem jogar dama D8, rei D8 e torre G1. E aí o material tá igual, né? Tá igual. Só que aqui as pretas têm promoção a cavalo cheque, né? Então a gente promove no lance 7 uma subpromoção. Então segue rei E1. Se torre por G1 leva bispo G4, espeto. Então rei E1. Só que depois de dama H4 cheque. Se G3 leva dama E4. Tem que jogar rei D2. Cavalo C6 desenvolvendo o cavalo com ganho de tempo. Bispo C3 depois de bispo G4. As pretas estão completamente ganhas, né? Tem uma peça a mais em G1. E estão jogando roque aqui na voadora, né? Ou torre D8 também. E as brancas não vão conseguir sobreviver. Tá? Então por isso não joga o lance E3 aqui. Joga cavalo F3 primeiro. E aí depois de cavalo C6. E3 não sei se é bom, mas talvez seja. Mas a linha mais segura é A3, evitando o bispo B4 ou G3 também. Ou até cavalo de BD2 aqui. Certo? E pra gente fechar esse vídeo, eu vou mostrar uma partida do Kasparov contra o Smyslov, na defesa Chigorin. Então, D4, D5, cavalo F3. Foi por outra variante, ou por outra ordem de lance. Jogou bispo G4, tomou. E3, E5, cavalo C3, bispo B4. Acho que a gente viu até aqui. Isso, e aqui o Smyslov jogou com dama D6. Seguiu torre B1, mirando no peão de B. B6. E aqui o Kasparov jogou um lance bem interessante que é F4, né? Porque depois de peão por, ele não recaptura. Porque se ele recapturar, a estrutura das brancas ficou meio zoada aqui, né? Então, aqui as pretas já têm casas importantes pro cavalo, né? Como, por exemplo, a casa de F5. Casas como C4 e D5 também são vulneráveis. Então ele jogou E4 aqui. Para manter o centro firme. E ele pode seguir com dama F3, seguido de bispo por F4, que foi o que ele fez, né? Então seguiu cavalo E7, dama F3, roque, e aí bispo por F4. E aqui as brancas têm um par de bispos e um centro móvel de peões. Só que as pretas vão tentar jogar em cima do rei das brancas, que não tem um lugar tão seguro para ir no momento. Seguiu dama 3, atacando o peão G2, bispo E2, e aí F5. As pretas poderiam tomar em A2, mas ele depois de roque, né? As brancas têm compensação total, né? Pelo peão, e até porque o peão de C5, o peão de C7 está caindo ali, né? Então não é tão lucrativo assim tomar o peão. Então aqui o Smyslov jogou com F5, justamente para tentar abrir um pouco a posição e tentar explorar o rei das brancas. Vai ser o seguir o roque, peão por dama por C3, bispo E3, defendendo o peão de D4, dama 3, bispo D3, né, montando estilingue. E aí jogou com dama D6 aqui o Smyslov, né? Porque se jogar lance como G6 aqui, talvez o remédio seja pior que a doença aqui, né? Porque depois de bispo C4 check, rei G7, D5, né? E aí o outro bispo entra pro ataque aqui.
Então ele jogou com dama D6 mesmo. Talvez cavalo G6 fosse uma opção. Só que aí... não, na verdade não, né? Bispo C4, RH8, dama C6 e o branco tá com uma peça a mais, não? Então a posição já tava difícil aqui depois de... Dama 3 aqui, né? Talvez torre de E8 aqui, pra jogar cavalo G6 ou cavalo F5. Mas algo curioso aconteceu nessa partida. Siga dama H7, rei F7. Torre B5 pra colocar a torre pro ataque aqui via G5 ou F5, H5, E5. Aqui veio o cavalo por. Só que aí jogou com dama E4 o Kasparov, que foi um erro, né? Como a Engine claramente falou aí. Porque uma ideia ganhadora aqui seria bispo por D4, dama D4 e torre G5 aqui. Aumentando a pressão em cima do peão de G7. E as brancas nem precisam correr tanto, né? Porque o rei das pretas não vai achar um lugar seguro pra ir. Então elas podem ir calmamente melhorando a posição, como lance com torre 1, né? Ameaçando ideias como torre por E7 e tal. Então o ataque das brancas vai chegar de qualquer jeito aqui. Só que aqui depois de dama E4, veio torre de AD8, defendendo o cavalo. E agora as coisas já não funcionam tão bem, né? Porque depois de bispo por dama por, a dama, não tem mais a mesma pressão. E tá caindo o bispo em D3, né? E se jogar dama por D4, segue torre por D4 e o preto tem um peão a mais. Também que o Kasparov foi obrigado a empatar aqui depois de cavalo por dama por, rei G8 e dama H7. E aqui eles acordaram empate porque não tem como escapar do perpétuo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima aula.